Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Filas, hospitais precários, falta de leitos, equipamentos, medicamentos e dificuldades na marcação de consultas. Esta é uma realidade no país. Como acabar com o descaso e melhorar um sistema cada vez mais caro e sucateado? Para abordar a gestão da saúde, convidamos a promotora de justiça Gisele Monteiro, que atua na especializada de defesa dos direitos humanos de Porto Alegre. Doutora Gisele, quero dizer que é um prazer tê-la aqui conosco no programa. Como a promotora avalia o atual sistema de saúde brasileiro? Primeiro, obrigada pelo convite, Marco, é um prazer estar aqui. Realmente é um momento crítico, né? A saúde vem já há longos anos, não é uma situação de agora, são décadas e décadas de tentativa de consolidação de um sistema, porque na verdade o SUS ele ainda está em implantação, né? Embora já exista há tanto tempo, né? A gente continua tentando consolidar e a questão do financiamento, subfinanciamento e agora uma possibilidade até de desfinanciamento, como se está falando no ano que vem, gerou a situação que nós nos encontramos agora. Mas eu, como promotora de defesa, né, dos direitos humanos e no núcleo da saúde do Ministério Público, eu acredito no SUS. Eu sou uma pessoa que acredita no sistema e acredito que ele tem muitas coisas boas, muitas coisas excelentes. A gente não pode desconsiderar que 70% da população brasileira depende exclusivamente do SUS, né? Então é uma coisa que, por mais que nós tenhamos dificuldades, a gente tem que acreditar, continuar lutando, continuar batalhando para que as coisas melhorem, né? A questão do financiamento é uma, mas para o Ministério Público, especialmente na nossa promotoria, nós levamos em consideração várias outras questões, né? A própria questão da política, das gestões, né, que tem que ser analisadas, se a efetividade dessas políticas, desses programas, né, até quando alguns são válidos ou estão sendo efetivos, né, e sempre assim uma realidade que eu não canso de repetir, é de que embora haja dificuldade de financiamento, com o que existe hoje é possível fazer mais e melhor. Isso eu não tenho dúvida. Claro. Doutora Gisele, o que hoje o cidadão deveria esperar do SUS, receber do SUS? E diante dessa ausência de expectativa, como garantir esses direitos do cidadão? Acho que são várias frentes de enfrentamento, várias áreas de enfrentamento e várias frentes de batalha. Realmente, a principal questão agora tratada é a atenção básica, a atenção primária, como se fala, né, que eu acho que se fosse realmente mais disseminada e com um pouco de mais efetividade nas comarcas, nas cidades menores, nós teríamos uma qualidade para todos muito melhor, porque a grande parte das questões de saúde, elas podem ser resolvidas numa atenção primária, né, se essa atenção realmente fosse mais total e que chegasse realmente a todos os lugares. Então, a gente passa primeiro, que é uma das questões específicas da minha promotoria, para a questão da regionalização, né, de cada cidade, por mais longínqua das capitais, dos grandes centros, ter realmente uma atenção primária de qualidade, né, que vai responder, aí tem gente que fala em 60%, às vezes 80% das questões de saúde podem ser resolvidas lá, e nós não temos isso ainda, né, efetivamente alcançando todo mundo. As equipes de saúde de família, por exemplo, né, o programa de saúde da família é um programa que tem pouca ainda, ele tem 50% mais ou menos de abrangência no estado, em cidades ainda muito menos, cidades menores com índices muito menores, que é um programa que atenderia indo até o local, né, onde estão essas famílias e evitando essa vinda de ambulâncias para Porto Alegre ou para grandes centros. Muitas vezes as pessoas ficando aguardando, às vezes, dias numa emergência, como recentemente eu tenho visitado todas as emergências, todos os hospitais de Porto Alegre, sem necessidade, por situações que poderiam ser atendidas
no seu município, na sua comarca. Isso causa um problema maior do que o necessário, digamos assim. Haveria uma solução mais simples, que muitas vezes não é implementada. Claro. Recentemente, a promotora concluiu um curso em nível nacional, promovido pela Fiocruz e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, curso destinado a membros do Ministério Público. Até que ponto esse conhecimento sobre assuntos sanitários é importante na hora de decidir, na hora de demandar? Eu digo que é vital. Foi muito bom o curso, foi excelente. Agradeço ao Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul e ao Conselho Nacional. Primeiro porque o Brasil é muito grande, então como foram colegas tanto do Ministério Público Federal como do Ministério Público Estadual, de todo o Brasil, é possível traçar um comparativo, verificar as diferenças, verificar os pontos positivos no Rio Grande do Sul, os pontos negativos, e sempre aparecem novas ideias, né? Questões como dengue, zika, que são nacionais, e nós tivemos um trabalho no início do ano muito voltado para isso. Eu tenho inquéritos, expedientes com relação a isso, que alguns estados já estão muito à frente com essas questões, então foi possível verificar e ter ideias e saber como fazer melhor questões como essa. Mas o curso foi vital também para criar dentro do Ministério Público, e isso eu acho importante. É uma matéria muito específica, é uma matéria árdua. O direito sanitário é uma matéria que normalmente nós não tratamos, né, na academia, pelo menos até entrar no Ministério Público era uma questão que eu não tinha conhecimento. Agora eu já trabalho há 15 anos nessa área, agora há um tempo aqui em Porto Alegre. Então, nesse ponto foi bem para também entender que o Ministério Público ele tem que ser coordenado. Ele tem que ter ações integradas. Não pode haver ações individuais ou situações pontuais e sem coesão de pensamento, né? Isso foi muito importante. Assim, deu para verificar. A gente está trabalhando com metas. A gente está agora o próprio plano estratégico do Ministério Público para o ano que vem. A principal questão trazida foi saúde pública, foi uma atuação do Ministério Público por todos os colegas. Nós fizemos, né, um levantamento e foi um ponto que a instituição está acreditando que nós temos que atuar de forma, né, mais propositiva, mais efetiva. E o curso mostrou também, trouxe certezas quanto à forma que nós estamos atuando hoje, que sempre foi uma forma de buscar o gestor, né, buscar a sociedade, trazer para conversar primeiro, para entender o problema, para saber o que já está sendo feito, né? Então eu acho que nesse ponto específico foi assim uma afirmação daquilo que nós já vínhamos caminhando aqui no Ministério Público do Rio Grande do Sul. A promotora acredita que problemas de gestão hoje é a principal causa da ineficiência do sistema de saúde no país? Não é a principal. O financiamento realmente é o principal, né? Eu sempre digo, né? O município, o estado, eles têm deveres, têm percentuais para investir em saúde pública, né? E o município, por exemplo, ele sempre investiu muito a mais do previsto constitucionalmente, né? O município de Porto Alegre investe mais de 20%, ou cerca de 20%, e o estado do Rio Grande do Sul nunca investiu os 12%, que é constitucionalmente devido. O Ministério Público já ajuizou diversas ações nesse sentido, mas efetivamente nunca houve a aplicação do Estado do Rio Grande do Sul. Isso não só do Rio Grande do Sul, de todo o país, vários estados não aplicam o mínimo percentual. Imaginem com essas medidas agora que provavelmente ainda diminuirão mais o financiamento. Então, o principal problema é o financiamento. O SUS, ele nunca foi aplicado, nunca foi formalizado, efetuado, todo o sistema não foi ainda colocado na prática, ele não está formado, tem várias redes, várias situações que ainda não estão formadas, e além disso, dele não estar concretizado, o financiamento também não permite que ele avance. Saúde é uma coisa cara, saúde é caro, ainda mais saúde de qualidade, né? E então, isso é um entrave grande, mas a gestão eu acho que vem em segundo lugar. Primeiro a questão do financiamento e depois a gestão. Por dois problemas, eu acho. O primeiro é a descontinuidade que se dá com a mudança de governos. Vem se trabalhando, vem se criando equipes técnicas ou se fazendo determinado projeto, acreditando em determinada política.
buscando ver se ela é realmente efetiva, se ela é a melhor escolha, porque em saúde se tem muito isso, se tal prática é a ideal, se ela vai ser, se uma nova tecnologia eventualmente tem que ser incorporada, né? E então, quando muda a gestão, isso às vezes é quebrado e isso é um problema. E o outro é que realmente, por ser uma matéria árdua, o que a gente verifica é que falta às vezes uma capacidade técnica dos governos, né, das gestões, e especialmente eu acho que às vezes uma organização, porque saúde é complicado, envolve além de uma miríade de ações e de pessoas e de medidas, ela tem que ser integrada, coordenada, universal, regional, igualitária. Então, são muitos desafios que precisam de organização. Então, esse é o principal desafio da minha promotoria, que é a regulação do sistema, a organização das filas para consultas, para exames, para medicamentos, sistemas de informática que garantam a transparência disso, garantam a justiça, né, de que todos tenham o seu lugar, a prioridade especialmente, que os casos mais graves, que precisam ser atendidos mais celeremente, realmente sejam considerados, sejam observados, e isso passa por organização. Então, nesse ponto, eu acho que é a minha maior área de atuação, onde eu acredito que o Ministério Público mais pode fazer, porque nós permanecemos, né, não é uma questão de gestão, embora com pessoas diferentes, a promotoria está ali, com os mesmos expedientes, e muitas vezes a nossa maior dificuldade é realmente questões básicas de organização do sistema que melhoram muito a qualidade de saúde que a gente quer que chegue a todos. Eu gostaria de seguir nesse caminho, doutora Gisele. O Ministério Público é o fiscal da lei. A senhora entende que hoje é fundamental esse acompanhamento, esse monitoramento de políticas e de ações na área da saúde? É vital, é vital. Nós ali na promotoria, nós temos um núcleo do idoso, um núcleo de cidadania e o núcleo da saúde. São 3 promotorias. Nós trabalhamos com saúde mental, com atenção básica, hospitais, medicamentos, regulação, SAMU, são várias questões, nós temos muitos inquéritos e a postura do Ministério Público lá é exatamente analisar questões coletivas, né? Elas até nos chegam de forma individual, mas nós trabalhamos, né? Se está faltando um medicamento para uma pessoa, nós vamos analisar toda a rede, se esse medicamento está sendo disponibilizado, desde que se está regular na Anvisa, se foi fiscalizado, eu fiscalizo os locais de depósito, se a temperatura, se a validade. Então, são muitas coisas e é essa assim, a principal atuação, acho que hoje, do Ministério Público. Não é a ação individual, não são efetivamente nas ações que já estão em tramitação individualmente, mas as ações coletivas e principalmente algo preventivo de fiscalização, de acompanhamento, digamos. Eu prefiro essa palavra. Eu estou fazendo um trabalho agora, inclusive eu até recebi um prêmio do Ministério Público, um voto de louvor, por um trabalho que eu chamo de parto humanizado. Eu estou visitando todas as maternidades de Porto Alegre, inclusive as maternidades particulares, né, no sentido de fazer realmente uma visita. Eu chego, me apresento, peço para fazer o caminho da gestante. Como é que a gestante atendida, primeiro eu fiz todas as públicas atendidas pelo SUS, como é que ela dá entrada naquele local, ela chega, onde é que ela é recebida, ela vai subir uma escada, ela vai pegar um elevador, como ela vai poder entrar com um acompanhante, onde ela vai entrar, onde ela vai ficar, o que ela vai ter para poder ter um parto natural. E aí disso vieram questões de planejamento familiar, a questão de ligar a unidade básica de saúde com o hospital. Essa gestante chegar ao hospital com um plano de parto, ela já começar lá na unidade sabendo o que ela pode, o que ela não pode, o que ela tem direito, o que é uma decisão médica, o que ela pode interferir, o que ela pode dizer que ela prefere, né? Então, isso sim, isso foi, na verdade, é uma lei federal
O Ministério da Saúde me acompanhou nisso, a Rede Cegonha, o Estado, o município. Agora eu até estou mais sozinha. O Ministério Público Federal está indo comigo agora até nos hospitais particulares, mas vem tudo a questão do alto índice de cesarianas, buscar mais uma situação de um parto normal. Então, uma coisa completamente diferente, que talvez as pessoas não acreditassem que fosse, né, de atuação do Ministério Público, mas está sendo muito importante, muito relevante. A questão dos leitos foi possível verificar, o senhor referiu no início da ausência de leitos, isso já foi possível verificar que o problema maior não é a ausência de leitos, que os leitos até existem, mas que não se consegue acessá-los, alcançá-los, às vezes o próprio Estado e o município não consegue nem comprar porque os hospitais não disponibilizam esses leitos, né? Pelo índice de lotação de UTIs neonatal, verificamos que alguns locais até são subaproveitados, alguns serviços públicos estão subaproveitados, e isso indo ao local, conhecendo, fazendo diferente, mas dentro do que é a nossa preocupação de levar a saúde ao maior número de pessoas de saúde de qualidade, eu acho que tem funcionado. Eu acredito que é possível melhorar. Já que estamos falando da atuação do Ministério Público, eu gostaria de saber da promotora como vê o papel do Ministério Público brasileiro na defesa da saúde. Ano passado, eu acredito, o Conselho Nacional e o Ministério Público colocou assim como o ano da saúde para o Ministério Público. O nosso mapa institucional também demonstrou isso. Agora, em época de PEC, de tetos de saúde e educação, muito se discutiu, né? E eu sempre, até inclusive numa audiência pública, que eu digo, a saúde é a única que eu acredito que não pode esperar nunca. Ela é naturalmente de urgência, né, de emergência, e, portanto, ele tem que ser prioridade por esse motivo. Eu sou suspeita por trabalhar na área, mas eu acho que nenhuma das outras questões que são extremamente relevantes, mas como educação, segurança pública, mas nada disso existe sem saúde pública de qualidade mínima para garantir a vida. O direito à vida é o primeiro de todos, antes de liberdade, antes de qualquer coisa. Então, eu acho que nesse ponto é que nós percebemos a relevância. E quanto ao Ministério Público especificamente, eu acho que é essa certeza hoje, ou esse entendimento de que o Ministério Público ele tem que ser proativo e ele tem que ser parceiro, e ele tem que discutir as questões e ele tem que agir buscando os interesses da sociedade. O que eu quero dizer com isso? A sociedade quer um Ministério Público que atenda melhor os seus interesses e de forma mais ampla. Então, eu acho que essa é a única forma. É o atuar coletivo, é ir para dentro das instituições, é chamar o gestor, instaurar inquéritos, procedimentos, ações que busquem atender o maior número de pessoas. E eu acho que o Ministério Público já sabe disso. Agora, falta é se especializar, e é ser coordenado também. Nós também sermos organizados, ser metas, trabalhar de forma coordenada. Claro. A promotora atua na especializada de direitos humanos aqui na capital gaúcha, mas na área da saúde. Exatamente. Há muitos problemas, muitas demandas chegando, muitos inquéritos apurando irregularidades nessa área? Muitas, muitas. Nós somos a única promotoria, existem várias promotorias de direitos humanos, mas aqui no estado, a única promotoria que atua somente com saúde pública, e a minha especificamente trabalha mais com regulação do sistema, consultas especializadas e medicamentos. Eu tenho muitas demandas, muitas questões que chegam semanalmente e agora mesmo uma preocupação muito grande, que eu entendo que os gestores até também já conseguiram ter essa percepção, que eu já falei, é a questão da regulação do sistema. E isso é uma questão de organização. E o que eu quero falar com isso? São a questão dos sistemas de filas de espera para consultas especializadas, o sistema de medicamentos, para internações. Nós temos sistemas, aí eu digo sistema de informática, que eles não se conversam. O sistema do Estado, ele não está interligado com o de Porto Alegre, nem com os de municípios, nem os dos municípios em gestão plena, que deveriam atender todas as questões de saúde, também não tem essa interligação. Com isso, muitas pessoas restam prejudicadas. Claro. Porque não tem a sua situação de prioridade colocada em todas as listas e o nosso entendimento e o entendimento dos gestores, pelo menos do que eu vi, é que isso tem que ser uno.
Isso tem que ser centralizado. Esta é uma questão que preocupa a promotora, Demais. as consultas especializadas. É hoje, assim, a minha maior demanda, além dos medicamentos, né, que nós temos sempre problemas envolvendo os medicamentos, e temos muitos medicamentos que estão em falta no país todo, que só existe um laboratório que produz, então nós estamos analisando isso, mas hoje nós temos demandas reprimidas em áreas importantes, né, em áreas vitais, genética, ortopedia. Ortopedia é um grande problema, tanto municipal como estadual, as cirurgias ortopédicas, né? E nisso, como é sabido, temos corrupção, temos nas máfias de órteses e próteses, casos que estão sendo tratados pelas promotorias criminais, mas nós, cientes disso, buscamos ver isso por um viés da saúde, por um viés que busque evitar isto, né? E eu tenho certeza que é pela efetiva regulação do sistema, pelos entes, tanto municipal como estadual, e pela regionalização, que as regiões atendam aqueles problemas que podem ser resolvidos para que Porto Alegre fique com as questões de alta complexidade, que realmente só existe em Porto Alegre, que só Porto Alegre pode atender. E uma outra questão que eu acho extremamente importante de falar, sempre quando a gente fala em saúde, muitas pessoas acreditam que não utilizam o SUS, especialmente esses 30% que tem plano de saúde. Eu sempre digo que isso é uma falácia, porque qualquer um que frequenta estabelecimentos precisa que vai a um restaurante, tem a vigilância sanitária, que é uma questão de saúde, né? Transplantes, os transplantes só são realizados pelo SUS, claro. Os planos de saúde, e isso funciona muito bem. Toda a questão de imunização, as vacinas, que são um sucesso no Brasil, que erradicaram doenças transmissíveis. Tem a questão da AIDS e do HIV. O programa brasileiro é excelente e é um programa do SUS. Então, não podemos esquecer, eu sou uma pessoa positiva e são questões vitais que todos nós podemos precisar em algum momento e que 70% da população, como eu já disse, utiliza só isso. E há programas que são muito bons e que precisam ser mantidos. Claro. Já que a senhora tocou em medicamentos, como o Ministério Público vem agindo para garantir esses medicamentos? Essa semana mesmo eu realizei uma audiência, essa semana com a coordenação de farmácia do Estado, semana passada com a coordenação do município. Nós temos, desde o início, a questão do fornecimento das empresas que fornecem os medicamentos e se essas empresas estão atuando com qualidade, de forma positiva, de forma efetiva. Nós verificamos que muitas empresas atrasam a entrega dos medicamentos, entregam medicamentos já com o prazo de validade perto do vencimento. Então, nós estamos analisando isso e buscando que essas empresas ou se adequem ou, então, não contratem mais com o município e com o Estado. Depois disso, vem a questão dos locais onde estão depositados esses medicamentos. Hoje, nós temos até containers refrigerados com vacinas e locais de grandes depósitos com antibióticos. Tudo isso nós fazemos vistorias com equipes técnicas do Ministério Público. Nós temos um departamento técnico, um farmacêutico, um enfermeiro que nos acompanha. Isso são expedientes, são inquéritos que são chamados os órgãos do governo e os órgãos técnicos para que essas questões sejam resolvidas, e muitas delas vão sendo resolvidas tanto pelo município como pelo Estado, outras não, se for necessário. Em algumas vezes ajuizamos ações civis públicas nesse sentido, para que essas questões sejam tratadas. E, por último, a questão dos medicamentos em si. Por medicamento, penicilina, por exemplo, é um problema mundial, nacional. Temos uma carência de fornecedores e alguns outros medicamentos também, às vezes medicamentos baratos, simples, mas que por causa da indústria farmacêutica mundial, eles deixam de ser fabricados por várias indústrias, são fabricados somente por um laboratório, até medicamentos baratos, muitas vezes, via de regra até baratos, porque não interessam as grandes corporações, mas que o sistema depende, né? Depende deles, medicamentos básicos. Então, assim, buscar laboratórios públicos que forneçam, fomentar que o Ministério da Saúde também dê uma atenção, passe a fornecer, passe a fomentar, eventual quebra de patente, né? Então, todas essas questões de forma coletiva a gente analisa, e inclusive os próprios laboratórios. Eu tenho inquéritos com a FEPS, que é o Hemocentro, né? As questões técnicas do Hemocentro, as questões agora administrativas também nós estamos acompanhando com o Hemocentro, com a Anvisa, com o Estado, se essas estruturas serão mantidas, como serão mantidas. Então, é bastante grande a área de atuação, e ela
tem sido efetiva, tem sido efetiva. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas a promotora ainda tem um minutinho para suas considerações finais e até para deixar aqui os telefones da promotoria, como o cidadão pode procurar o Ministério Público para reclamar, denunciar e até conseguir orientações. Bom, na página do Ministério Público nós temos todas as informações, né? Ali tem o serviço de atendimento ao cidadão, que pode ser acessado, e também todos os telefones da Promotoria de Direitos Humanos, que fica ali na Santana, aqui em Porto Alegre. E a mensagem que eu sempre passo é de não desacreditar. Estamos em um momento difícil, por várias questões, crise, desfinanciamento, subfinanciamento, mas o SUS, eu sempre digo, ele existe, ele atende muita gente com muita qualidade, e isso às vezes não é repassado em questões cruciais, em questões vitais. Então, primeiro isso, eu acho que porque até isso tem sido discutido, né, diante das carências, é esse o melhor sistema, o sistema deve se manter, eu acredito no SUS, eu acredito no sistema, como eu já disse, 70% da população depende exclusivamente do SUS, e não deixe de buscar os seus direitos. Isso aqui é uma questão muito importante para o Ministério Público. Nós não podemos fazer, embora a gente tenha uma atuação proativa de ir aos locais, de fiscalizar, de vistoriar, nós precisamos da população para saber o que está acontecendo. Então nós recebemos várias denúncias, mas nós queremos sempre receber a população. Nós atendemos, nós recebemos, nós fazemos os encaminhamentos ali, orientando a pessoa como melhor ter o seu atendimento, e podemos sempre fazer essa efetividade, né? Buscar essa efetividade de alguma maneira daquele direito, daquela questão de saúde que não está sendo atendida naquele momento. Seria isso, eu acredito. Ok, promotora de justiça Gisele Monteiro, que atua nos direitos humanos de Porto Alegre. Mais uma vez, eu agradeço sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!